E na noite de ontem morreu o jogador do Nacional do Uruguai, Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos. O atleta estava internado desde o dia 22 de agosto, quando teve uma arritmia cardíaca durante o jogo contra o São Paulo pela Copa Libertadores. De acordo com nota divulgada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o jogador estava internado, a causa do óbito foi em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Bom, e de acordo com o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastião Bazoá, durante entrevista para a Rádio Uruguaia, Carvide Esportiva, o zagueiro já tinha essa condição médica há pelo menos 10 anos. Nós estamos agora ao vivo com o cardiologista Rafael Cortes, que vai falar sobre essa condição e como isso pode afetar a vida do cidadão. Boa tarde, doutor Rafael. Obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Boa tarde a todos, muito obrigado. É um prazer estar aqui esclarecendo um pouco sobre essa situação. Doutor, eu não posso deixar de começar a nossa conversa perguntando se ele já tinha essa condição, se ele já sabia dessa arritmia cardíaca, ele poderia continuar sendo atleta de elite? Na verdade, a gente não tem esses dados ainda tão claros, né? Será que, de fato, essa arritmia era uma arritmia preocupante, era uma arritmia maligna? Esses dados ainda não são tão sensíveis para a gente, então existem vários tipos de arritmias. Existem arritmias benignas, existem arritmias malignas, existem arritmias que nos preocupam, existem arritmias que a gente pode liberar o atleta para atividade física, mas exige uma espécie de proteção, como o uso, por exemplo, de marca-passos. Existem marca-passos, por exemplo, que nos protegem, marca-passos que nós colocamos e se o paciente tem alguma arritmia, por exemplo, esse marca-passo entra em ação e impede que esse coração pare, por exemplo. Então, existem diretrizes para isso, muito bem documentadas sobre qual que é o grau de comprometimento cardíaco ou arritmia prévia, para falar se esse paciente pode ser não liberado para atividade física, sobretudo atividade física de elite. Agora, atividade física de elite, né, atleta de alta performance, esse screening tem que ser muito mais robusto e esse limite de liberar ou não para uma atividade física também tem que ser muito mais detalhado. Agora, doutor, essa arritmia, essa condição já nasce com a pessoa? Já nasce, por exemplo, com o jogador? Ou isso pode ser adquirido ao longo da vida? Nesse caso, provavelmente sim. Provavelmente ele já nasceu com esse tipo de arritmia que talvez era detectado até mesmo no eletrocardiograma simples. Existem alguns tipos, né, de substrato de pacientes que podem ter arritmias malignas. Por exemplo, síndrome do QT longo, ou algum paciente tem um distúrbio que chama síndrome de Brugada. Todas essas alterações, né, dentre outras alterações, são diagnosticadas e esse paciente nasce com isso. Existem vários tipos de paradas cardíacas ou arritmias, mas todas elas dependem muito do estímulo que é feito, qual foi o motivo que disparou aquela arritmia e da condição basal. Essas duas coisas, qual que foi o estímulo e qual que foi a condição basal, são as coisas que o cardiologista coloca na mesa para ponderar se libera esse paciente, esse atleta para atividade física ou não.